Pessoas de coragem, graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam vocês muito bem-vindos ao canal, pois aqui estudamos a palavra de Deus, versículo por versículo. E você que está entrando pela primeira vez, inscrevam-se e fique conosco. Vamos juntos todos estudar a palavra de Deus. Amém? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paulo era um fariseu antes da conversão. Isso significa que ele cultuava a Deus nas sinagogas e no templo. Cria em anjos e na ressurreição. O apóstolo, sabendo que estavam querendo seu mal, usa sua coragem e sabedoria e põe os fariseus e saduceus uns contra os outros, a respeito das divergências entre eles, pois eles não se entendiam sobre temas como os anjos, espíritos e ressurreição dos mortos há séculos. E como se digladiam, se confrontam entre si, ele aproveitou o ensejo para esquecerem um pouco dele. Agora temos que reconhecer, irmãos, que o apóstolo Paulo era um homem de coragem. Pense comigo. Primeiro, ele sabia que seria preso, mas foi a Jerusalém mesmo assim. Segundo, ele sabia também o que significava açoites e amarras dos romanos, e foi assim mesmo a Jerusalém. Ele também sabia que os líderes judaicos eram malignos quanto ao cristianismo, e foi a Jerusalém assim mesmo. Paulo era um cara que não se deixava esmorecer, intrépido, audaz. Isso poderia ser genética dele, mas com certeza era um homem de coragem. Isso tudo era dependência de Deus, sim, e o deixava ser guiado por seu espírito. Ao analisarmos bem o capítulo anterior, Deus não falou que era para Paulo ter coragem para ir a Jerusalém ou à sinagoga. Mas o Senhor encorajou ele quando já estava lá. Isto é, Paulo primeiro foi proativo, tomou uma decisão, em oração com certeza, para só depois Deus falar com ele diretamente. Paulo é um homem de oração e, de certo, orou antes de ir. O Espírito não disse para ele não ir, pois seu coração no Senhor dizia que era para ir a Jerusalém. É quando, depois de muitos atropelos contra Paulo, que Deus fala a ele ter coragem e não parasse de testemunhar em Jerusalém, e depois o faria também em Roma. Que maravilhoso consolo a Paulo, não é verdade, irmãos? O próprio Deus falar diretamente com ele e o encorajar. Nestes textos entendemos que Deus busca pessoas de coragem para a sua missão. Deus fortalece o cansado e dá força àqueles que precisam cumprir a obra que ele determinou. Quando lemos Isaías 40, versículo 29, diz que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Não se preocupe, irmãos e irmãs, com sua força, pois é Deus que o dá. Ele te chamou e irá te fortalecer e te encorajar a toda e qualquer missão que ele o chamar. Apenas vá e faça. Um texto também muito conhecido por todos é o de Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime,
pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E a Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele também falou: por isso não tema, estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, aleluia. E também ele diz ao salmista, irmão, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Nós vemos isso lá no Salmo 27:14, e o próprio corajoso Paulo e aos demais que estavam com ele, o Senhor diz lá em 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, amados irmãos, tenhamos coragem, Deus está conosco. Amém, irmãos? Deus está com você, amado irmão e irmã, e irá te encorajar e te fortalecer a qualquer sinal de fraqueza. Mas antes, vá e confie nele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento de chegarmos à tua presença em nome de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus disse que tudo que pedimos em nome dele, o Senhor nos escutará. Lógico que teremos que estar alinhados ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos criou e sabe o que é melhor para nós. O alinhar significa que dependemos do Senhor, porque não sabemos nem o que é bom para nós mesmos. O Senhor sabe o futuro e todas as coisas que podem acontecer diante de qualquer decisão. Por isso que Paulo deixava sua vida no Senhor na sua missão, foi chamado pelo Senhor e ia com coragem a qualquer missão, pois ele sabia que o Senhor estaria com ele e tua vontade sempre prevalece, Pai. Por isso, oro para meus irmãos e as minhas irmãs que se eles têm alguma missão a ser cumprida pelo Senhor, que eles vá em frente, confie no Senhor. Mantenha uma vida de fidelidade, mantenha, Deus, uma vida de oração e confie em cada momento que o Senhor está aguardando. Deus, muito obrigado pela vida deles. Quero orar também pelos ouvintes, aqueles que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Essa é a oportunidade. Estaremos orando por cada um deles e pelos amados irmãos e irmãs. E já te agradeço, Pai, por esse momento de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã. Teremos um estudo específico sobre as 7 taças. Amém? Aguardamos vocês.